Boa noite, professor Marino. Tudo bem, amigo? Tudo bem, meu querido. E você? Tranquilo? Tá em casa quietinho? Exatamente. Para mais Muito, uma aula. muito bom. Vou só buscar um copinho de água enquanto os nossos amigos chegam. O senhor cortou o cabelo? Não, continua aquele mesmo corte da outra vez. Está crescendo já. Boa noite, Passei professor. o gel para baixar. A Ana te falou boa noite. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tô bem. Animada? Tô super. Gostou da última aula penal que você queria? Hoje a Gostei gente demais. continua. Gostei muito. Hoje a gente vai falar das penas. Você vai gostar também. Êêêê! Vou pegar uma água lá e já volto. É aula de avicultura? Vai falar das penas? É a aula do crime. Aula do crime. Exatinho.
Professor Daniel, professor Alexandre, na quinta-feira, então, encontro vocês na porta do teatro onde vão fazer a apresentação, né, do webinar, tá bom? Do teatro? Já pensou? No dia que fosse uma apresentação, saudades, né? É, faz tempo. Vou te mandar dois artigos, o Daniel, para não atrapalhar a sua aula, para você ler depois, tá? Tá bom. A Márcia chegando. Evanilson. Ô, Daniel, Foi. minha prima fica vindo aqui todo dia para ver quem são meus professores que estão na tela. Cortou um pouco. Sua prima vai? Só minha prima fica vindo aqui para ver os rostos das pessoas que estão no computador. Ah, ela vai se assustar. Não deixa ela ver, não. Vai, para! Pessoal, só uns minutinhos. Os colegas estão entrando, a gente já começa.
convidar elas a participar. A Ana pode mandar uma mensagem lá no grupo, falar que está tendo prova. O pessoal vai entrar correndo. É mesmo, Ana e Márcia, né? Vou mandar boa e velha ameaça, peraí. Bom, vamos começando com o nosso resumo da aula passada. Os colegas estão entrando, ó, já estamos com mais 2 aqui que entraram agora. Lohane. Pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. Vamos começar a nossa aulinha. Me agradecendo a presença sempre do nosso coordenador, professor Marino, que tem nos acompanhado tão de perto. Isso com certeza é um reforço para nós, professores, e para vocês, alunos, ter a presença do nosso coordenador. Relembrando, esse é o nosso método, vocês já devem estar acostumados, é assim que a gente tem tocado as nossas aulas. Eu começo sempre a aula do dia retomando os principais pontos da aula anterior, de modo que a matéria fique sempre amarrada. Ou seja, se você por alguma razão perdeu a aula passada, nesse comecinho da aula você consegue retomar aquilo que você não viu. Se você viu, você relembra. E, claro, isso não exclui o fato de que vocês devem estudar o material e fazer os exercícios no ambiente virtual de aprendizagem. Bom, na nossa aula passada, nós vimos as noções do direito penal. E nós vimos um monte de coisa. Dentre elas, eu separei 5 tópicos que eu reporto aqui ser os tópicos mais importantes e a gente vai voltar neles. Primeiro, o conceito do direito penal. O que é o tal do direito penal? Ou, como as pessoas falam, o direito criminal. São sinônimos. Mas quando a gente entra, finalmente, no mundo do crime, o que a gente encontra lá? O direito penal é a parte do ordenamento jurídico que define as infrações penais e comina as respectivas sanções. Sanções, nós vimos na aula passada, é punição. Então, o que o direito penal vai fazer? Ele vai olhar para o sujeito que cometeu algum ato ilícito, um ilícito penal, e vai dizer, você precisa ser punido. E como que ele pune? Por meio da força do Estado, que é dado através da polícia. Bom, quais são as características do direito penal? O direito penal é normativo, ou seja, ele trabalha com normas, não trabalha fora das normas. Tudo no direito penal precisa estar ancorado em uma lei, em um artigo. Ele é valorativo porque é um sistema de valores, e o exemplo que nós demos é aquela ideia de que um crime pode deixar de ser um crime e uma conduta que não é um crime pode vir a ser um crime. E isso depende da opinião social, da opinião pública. Sancionador, porque ele aplica sanções, punições. Instrumental, o direito penal não é uma finalidade em si mesmo. Na verdade, ele é um instrumento dos outros ramos do direito. Garantista,
porque ele traz algumas garantias, uma delas é evitar o abuso do Estado. Fragmentário, ele é dividido, nós vimos todas as divisões do direito penal, a tutela dos bens jurídicos, e subsidiário, porque o direito penal é o último a ser invocado, ou seja, primeiro a gente usa as sanções mais brandas, aquelas que estão nos outros ramos do direito. Se não for suficiente, aí é que a gente chama de direito penal, que trabalha com as penas que são mais severas. Lá nos princípios, nós vimos o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, eu gostaria de chamar a atenção, porque nós vimos ele na nossa aula de direito constitucional, nós vimos o princípio da legalidade na nossa aula de direito administrativo, lembra do LIMP? O L, legalidade. Nós vimos na nossa aula de direito penal e nós vamos ver hoje de novo na nossa aula de penas. Então, você deve imaginar que o princípio da legalidade é um dos princípios mais importantes para o direito, haja vista que a gente estuda ele em quase todas as nossas aulas, e em cada aula ele tem uma aplicação diferente, dada a sua extensão. O princípio da taxatividade aqui não tem nada a ver com taxa, mas tem a ver com clareza. O direito penal precisa ser claro, qualquer pessoa deve entender. Lembra o crime de homicídio? Matar alguém? 2 palavras, o crime já está definido. Ele precisa ser claro. E vimos também o tal do princípio da bagatela, também conhecido como princípio da insignificância, que são aquelas situações em que o direito precisa socorrer de maneira humanitária o réu, e não tendo como fazer isso por meio da lei, a gente utiliza o princípio da bagatela. E teve o exemplo, inclusive foi questão para vocês responderem por e-mail, muitos de vocês já responderam, recebiam respostas hoje, inclusive, o caso lá do sujeito que tinha um filho chorando de fome, ele estava desempregado, não tinha o que fazer, entrou no supermercado e furtou 2 bolachas. Quando ele foi preso, não tinha como ele ser condenado por ter furtado 2 bolachas. Houve ali, então, a aplicação do princípio da bagatela, ou seja, o roubo dele foi tão insignificante que não tinha como haver ali para ele uma condenação. Aí falamos da definição de crime. O crime, no seu sentido material, aquele crime que precisa de resultado. A gente usou o exemplo também do homicídio, ou seja, para matar alguém a pessoa precisa morrer. Então, sem o resultado morte, você não tem o crime configurado na sua esteira perfeita. E falamos do crime formal, que é aquele que não precisa de resultado, só precisa de forma. E o exemplo que a gente trouxe na aula passada foi o exemplo da ameaça. Quando eu ameaço uma pessoa, eu não preciso cumprir a ameaça para configurar crime. O simples fato de ameaçar, por si só, já é o crime. E vimos um conceito analítico. Analítico é técnico, um conceito mais técnico de crime, aquele que os juristas, nós, advogados, juízes, promotores, operadores do direito, usamos, e aqui a gente deu um grau de sofisticação no curso técnico de vocês. Vocês não precisavam desse conceito analítico, mas como a turma é boa, inteligente, a gente dá comida sólida. E aí nós fizemos essa análise. A análise da tipicidade. Lembra da tipicidade? O fato precisa ser típico, precisa estar na lei. Da licitude ou ilicitude, ele precisa ser contrário a alguma lei, portanto precisa ser ilícito. E a sociedade precisa olhar para aquela conduta e reprovar. Então ele também precisa ser culpável. Então nós temos aí a tríplice do crime: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Dado a combinação desses 3 elementos, nós temos o conceito analítico de crime. Professor, se tiver manca uma dessas 3 pernas, não é crime. Para ser crime, você precisa ter obrigatoriamente a junção dos 3 elementos. Lembram-se disso? Até aqui estamos bem? Cláudia, Lohane, Marcos, Ana, Evanilson, o Max, não sei se já está na aula.
Ingrid, também não sei se já entrou. Alan. Beleza. Chegamos até aqui. Então, vamos avançar. A aula de hoje, nós vamos falar sobre tipos de penas. Bom, antes mesmo de entrar no conteúdo programático da aula, vamos fazer uma pequena introdução. O direito penal é aquele direito sancionador. A gente estudou isso. O que significa sancionador? Ele precisa fazer valer aquilo que ele diz. Ou seja, ele precisa aplicar uma sanção. Sanção é punição. Então, ele precisa punir. Tudo bem. Como que eu vou punir? Eu vou punir por meio das penas. A pena é um instrumento da punição. Então, o direito penal sem pena é igual a Sandy sem o Júnior. Não rola, não funciona. Certo? É por isso que essa aula de hoje é tão importante para nós, porque traz a complementação de tudo que a gente falou na aula passada. Na aula passada nós falamos de todas as características do direito penal e agora a gente vai falar da efetividade do direito penal. Ou seja, pegou o sujeito, precisa punir. Como que a gente pune esse sujeito? Por meio das penas. E o que a gente vai aprender na aula de hoje? Primeiro, o conceito, o que vem a ser uma pena. Depois nós vamos ver os princípios. E vocês já perceberam que no direito tudo começa no princípio, também chamado de axioma. O que é axioma, professor? Essa palavra feia. Axioma significa valor. Então, as coisas no direito começam pela análise dos valores. Depois dos valores, a gente chega nos princípios. Depois dos princípios, a gente chega nas normas. E quando a gente chega nas normas, a gente vem para a aplicação, que é para o mundo real, o mundo fático. Bom, lá nos princípios nós vamos ver de novo, só que com uma outra aplicação, o princípio da legalidade. Aí a gente vai ver esse outro princípio que tem um nominho um pouco mais feio, mas vocês vão entender, que é o princípio da inderrogabilidade, o princípio da proporcionalidade, da individualização da pena. Este princípio eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Ele é talvez o princípio mais importante da aula, e já vou dar um spoiler para vocês, será objeto da nossa avaliação. E o princípio da humanidade. Bom, depois de visto os princípios, como sempre a gente tem feito, começando a aula com a análise dos princípios, nós vamos ver as penas privativas de liberdade. Aqui é o que vocês provavelmente estão bastante ansiosos. O tal do regime fechado, regime semiaberto, regime aberto. Professor, como funciona isso daí? O sujeito fica preso, vai para casa no final de semana, dorme na cadeia. Eu escuto sempre falar, mas não sei como funciona. Hoje, vocês vão entender. Depois, nós vamos estudar as penas restritivas de direito. É um tipo de pena um pouco mais branda do que a privativa de liberdade. E, por fim, a gente vai ver lá a pena de multa, que também é um outro tipo de pena. Um pouco mais branda ou não. Depende também aí do poder aquisitivo, mas nós vamos chegar lá, vamos estudar. E aí a gente fecha a nossa aulinha de hoje fazendo os exercícios. Bacana? Animados? Vamos começar? Direito de pena. Ou a pena em si considerada. Pena é a sanção imposta pelo Estado ao criminoso. Aqui tem um textinho bastante grande e eu pintei algumas partes de amarelo porque a gente vai fazendo essa análise ponto a ponto, ou seja, a gente vai ler um pouquinho, vai entender, vai explicar, se vocês tiverem dúvida, perguntem e aí a gente avança. Mas cada parte aqui é um conceito. Então, vamos lá. A sanção, a pena é a sanção imposta pelo Estado ao criminoso. Então, aqui nós temos três coisas. Primeira coisa, o Estado. Segunda coisa, a pena, que nós também podemos chamar de sanção, ou também podemos chamar de punição. E a terceira coisa, nós temos o sujeito criminoso, que a gente pode chamar de infrator, podemos chamar de delinquente, podemos chamar de marginal. Certo? Então, temos aqui três elementos. A sanção será imposta pelo Estado. Então, o Estado é quem tem poder de sancionar. E quem é o alvo dessa sanção? Ou seja, quem vai ser sancionado? O criminoso. Ficou claro esse processo? Bom, por meio de uma ação penal. A ação penal,
aí a gente não vai entrar na ação penal, é altamente técnica, não é interessante para nós, para o nosso curso em administração e o nosso curso em recursos humanos, esses conceitos não da ação penal não nos importa, mas a ação penal é um instrumento pelo qual o Estado pune o criminoso com uma dupla finalidade. Quais são essas finalidades? Primeiro, retribuição do delito praticado e prevenção de novos crimes. A retribuição está no campo de como os gregos chamavam de vingança. A vingança não é 100% errada. A vingança é um conceito grego que depois foi adotado pelos romanos e depois foi sendo adaptado, e chegou até nós com esse nome um pouco mais tranquilo, o nome de retribuição. Mas é a ideia de que o sujeito faz algo para alguém e ele precisa receber a retribuição por aquilo que ele fez. Então, seria mais ou menos assim. Eu vou pegar um conceito de vingança, de retribuição, de um documento histórico chamado Código de Hammurabi. Talvez vocês já tenham ouvido falar do Código de Hammurabi. Era mais ou menos assim, o sujeito matou a filha do fazendeiro. Bom, se ele matou a filha do fazendeiro, o fazendeiro passa a ter o direito de ir lá e matar a filha dele também. Isso era chamado Código de Hammurabi, ou Lei de Galião, o que eles chamavam, o que eles falavam assim, um olho por um olho, um dente por um dente. Então, se o sujeito foi lá e roubou uma galinha, eu vou lá e roubo uma galinha dele. Se ele foi lá e cortou a minha mão, eu vou lá e corto a mão dele. Ele matou meu filho, eu mato o filho dele. Então, tinha essa ideia dessa proporção, dessa vingança equilibrada. Com o tempo, as pessoas perceberam que se continuasse dessa forma, todo mundo ia se matar e não ia ter como a sociedade evoluir. Então, essa retribuição pelo delito praticado, ela foi sendo coordenada e ponderada pelo Estado, que é quem tem o poder de retribuir. Então, o sujeito foi lá e matou o filho do fazendeiro. O fazendeiro não vai matar o filho dele, mas o Estado vai retirar ele da sociedade e deixar ele preso por 10 anos. Então ele vai ficar recluso por um período em retribuição ao mal que ele causou. Então, essa é a primeira finalidade de uma sanção penal, é a retribuição. E a segunda finalidade é a prevenção. O que é a prevenção? Imagine, Max, meu caro aluno, que você esteja cogitando cometer um crime. Como eu também posso estar cogitando cometer um crime. Ou qualquer um de nós. Aí, um sujeito que eu conheço comete um crime e vai preso. E quando eu vejo que ele foi preso, eu que estava cogitando cometer um crime, você que estava cogitando cometer um crime, você passa a dizer assim, opa, não vou mais cometer esse crime porque o cara foi preso, eu posso ser preso também. Então, essa ideia de que a punição pode chegar até nós causa um refreamento na ação delituosa. Opa, o que é isso? É o tal do medo. Se alguém que comete um crime é preso, se eu cometo um crime, eu também vou ser preso. Então eu não vou cometer. Então, o fato do Estado punir uma pessoa faz com que outras pessoas deixem de cometer atos criminosos com medo dessa punição. Então, é o chamado efeito pedagógico da pena. A pena que ensina. A pena que previne. Um foi punido, o outro não vai fazer, porque tem medo de ser punido também. Bacana? Esse é o conceito simples. Vamos agora a um conceito um pouco mais sofisticado. A pena possui um caráter geral negativo. Opa! De cara aqui, só olhando os amarelos, eu já vejo que a pena possui 4 caráteres. Qual é o primeiro? O primeiro é um caráter geral negativo, que consiste no poder intimidativo que ela representa a toda a sociedade. Qual é a ideia? Pena não é legal. Quando você olha para uma pena, ela não é boa. Você diz assim, poxa, ficar preso. Não, ficar preso não é legal. Perder dinheiro. Perder dinheiro não é legal.
Não poder fazer algumas coisas. Não poder fazer algumas coisas também não é legal. Então, o fato da pena em si já ser algo negativo traz esse caráter que intimida a sociedade. Eu não quero ser alvo da pena porque ela tem um caráter negativo, seja ela qual for. Por exemplo, se eu ultrapassar um sinal vermelho ou trafegar acima da velocidade permitida, eu vou receber uma pena, uma sanção pecuniária. Pecúnia é dinheiro, só que em latim. Quando se fala em pena pecuniária, está falando de pena em dinheiro. Vou ter que pagar para o Detran 100, 200, 300 reais. Ah, não quero. Tá, é o meu dinheiro, eu vou dar para o Detran? Não, não quero. Ah, então eu vou andar dentro da velocidade. Se o farol fechar, eu paro. Então, esse é o caráter geral negativo. O simples fato de eu conhecer a pena já me intimida. Já me dá um pouco de medo de praticar aquela determinada conduta. A pena também tem um caráter geral positivo. Ela não é toda ela ruim. E no caráter geral positivo, demonstra a existência e a eficiência do direito penal. Então, é mais ou menos assim. Imagina se o direito penal falasse para a sociedade, não pode matar. Aí o sujeito mata, não acontece nada. Aí o direito penal olha para a sociedade e fala, não pode roubar. Aí o sujeito rouba e não acontece nada. Aí o direito penal fala para a sociedade, não pode ameaçar, não pode furtar. E vai dando diversos comandos negativos. O direito penal é sempre um comando negativo, é sempre algo que você não pode fazer. Só que se você faz e não acontece nada, então você não vê problema em praticar aquele ato. O fato de você fazer algo e ser punido traz um caráter geral positivo, porque diz assim, opa, esse direito penal funciona. O cara fez, foi preso. Se eu fizer, eu também vou ser preso. Ah, então não. Então a pena traz reputação para o direito penal. E ela também tem um caráter especial negativo, que consiste na intimidação do autor do delito para que este não volte a agir do mesmo modo, recolhendo-o ao cárcere, cárcere é prisão, quando necessário, a fim de evitar a prática de outros delitos. Então, o caráter especial negativo significa dizer, meu amigo, você fez alguma coisa na sociedade, ó, aqui é a sociedade. Você fez alguma coisa na sociedade que não deveria ter feito. Então eu vou tirar você da sociedade, vou colocar você numa cela. E nesta cela você vai ficar por 3, 4, 5, 10 anos, 15 anos. Opa! Então esse é o caráter especial negativo. Aquele sujeito que fez o mal, ele fica impedido de fazer o mal de novo, porque ele está recluso, ele está afastado, ele está fora da sociedade. E ela tem também um caráter especial positivo, que é a proposta de ressocialização do condenado, para que ele retorne ao convívio social depois de cumprida a pena ou por benefícios que antecipem a sua liberdade. Aqui a ideia é do seguinte, já ouviram a expressão todo mundo merece uma segunda chance? É mais ou menos isso. O cara fez algo de errado, prejudicou a sociedade. Nós tiramos ele da sociedade. Colocamos ele recluso dentro de uma cela, dentro de uma penitenciária, dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia. Só que em algum momento esse cara precisa voltar, ele não pode ficar lá para sempre. Então, a pena tem esse caráter especial positivo que é, neste momento em que ele vai ficar preso, é um momento de reflexão, para que ele possa voltar para a sociedade, ressocializar. Não significa que ele vai ficar preso em lazer. Ele não está num retiro de meditação. Ah, vou preso, vou ficar meditando. Não, a cadeia é ruim, bicho. Lá ele vai passar dificuldade, vai passar apuro. É um lugar péssimo para se estar, a cadeia. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de
estar numa cadeia, evidentemente que não presos, né? Mas visitando alguém, tem escolas, quando eu estava no ensino médio, a escola organizou uma passagem pela penitenciária, eu não consegui ir, eu estava acho que no segundo ano do médio, estava fazendo um trabalho, não lembro se era de sociologia ou se era de filosofia, mas era um trabalho que falava sobre direitos humanos, e a escola organizou uma excursão até uma penitenciária, para que os alunos pudessem ter contato ali com aquele sistema prisional para poder fazer o trabalho relatório. Eu não fui. Mas, depois, quando eu entrei na faculdade de Direito, aí eu tive a oportunidade de conhecer as instalações de um presídio. E não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de conhecer, mas se não tiveram, eu conto para vocês. É muito ruim. Não é nada legal. Então, o sujeito que está recluso, não é que ele está num retiro espiritual, refletindo para ele não praticar mais crimes. Mas aquela situação é tão ruim para ele, que no momento em que ele sair, ele tem que dizer assim, cara, para cá eu não volto nunca mais. Então eu vou ser uma pessoa melhor, para não voltar mais. Isso é o que a gente chama de ressocialização. O sujeito ele tem uma experiência amarga, mas de reflexão, e aí ele muda o comportamento para que ele não retorne para essas condições. Isso é que é o direito de pena, ou a definição de pena. Ficou claro para vocês a definição da pena? Uma definição simples, em que nós temos apenas 3 elementos: o Estado, a pena e o criminoso. Quem aplica? O Estado. Quem recebe? O criminoso. O que está no meio do caminho? A pena. O Estado aplica a pena no criminoso. Isso é uma definição rasa. Mas vocês não são rasos, vocês são sofisticados, vocês são inteligentes. Então a gente trata uma definição um pouco mais parruda. Na verdade, vou contar para vocês uma coisa. Essa segunda definição, eu não coloco em toda a aula. A gente coloca de acordo com a turma. Se a turma aguenta, a gente coloca. Vocês são uma turma boa. Vocês respondem bem. Antes de colocar essa definição aqui, eu esperei vocês responderem o exercício da aula passada. Como vocês responderam, entenderam e demonstraram maturidade na resposta, então a gente vai trabalhar conceitos um pouco mais pesados para que vocês saiam também com um nível maior. Top? É assim que o Marcos fala, o Evanilson, né, que fala para a gente? Top, professor. Vamos falar um pouquinho sobre estabelecimentos penais. É o Marcos, né? Os estabelecimentos penais são locais destinados aos condenados ou submetidos à medida de segurança e também aos presos provisoriamente. Assim, os estabelecimentos penais são classificados da seguinte ordem. Bom, esse slide aqui é um slide rápido que eu quero passar com vocês, para que vocês conheçam o lugar para onde a pessoa vai quando ela é submetida a uma pena. Então, a pena vai dizer um comando. Que tipo de comando, professor? 4 anos, 5 anos, 2 anos, 1 mês, 6 meses, 10 anos, 15 anos. Ela vai dar esse comando. Tudo bem, mas depois que ela deu esse comando, para onde o cara vai? Bom, nós temos a penitenciária. A penitenciária é a famosa cadeia, presídio. É onde está concentrado a maioria dos presos. Depois que sai a sentença, vou usar um terminho técnico com vocês aqui. Depois que sai a sentença penal condenatória, ou seja, o documento que condena o cara, ele vai para uma penitenciária, vai para um presídio. Pode ser que ele vá para uma colônia agrícola, industrial ou similar. Que é isso, professor? Aqui é um campo de trabalho. Então, na colônia agrícola, ele vai trabalhar com agronegócio, vai trabalhar na plantação, na colheita, cuidando de animais. Industrial, ele vai para um pátio fabril, montadora, fábrica, ou similar. No Brasil tem isso? Tem, claro que tem, Alan, bastante, por sinal.
Casa de albergado. Casa de albergado não é tão duro quanto uma penitenciária. Aqui, nós vamos chegar, vai ter um momento da aula que a gente vai falar dela, então a gente vai voltar na casa do albergado. Mas o que é a casa do albergado? É um local que tem uma segurança e tem um monte de cama. Por isso que chama casa do albergado, é igual um albergue. No Brasil, nós temos... Recebem, Milena, recebem por isso sim. Nós vamos chegar lá também, nós vamos falar. Eles recebem 2 vezes, inclusive. Eles recebem em dinheiro e em benefício. Você vai entender tanto dinheiro, tanto benefício, quando a gente vai chegar. Deve estar uns 5, 6 slides para frente. No Brasil, em albergue, a gente tem, por exemplo, o albergue para o morador em situação de rua. Então, é o que o pessoal chama mendigo, né? O correto, já ensino para vocês, não é mendigo. Não existe mendigo. É morador em situação de rua. Esse que é o termo correto. Porque ninguém pode morar na rua. Ele está na rua, ele está em situação de rua. Esse é o termo técnico. Mas como que a gente fala? A gente fala mendigo. Então, tem a casa do albergado para o morador em situação de rua. Então, ele pode procurar essa casa. Posso, Marcos? Já volto nela. E a casa do albergado para condenados em sentença penal. Aqui é o sujeito que foi condenado numa sentença, ele não está preso, mas ele precisa dormir recolhido. Ou seja, toda noite ele tem que dormir nessa casa de albergado. Bom, a colônia agrícola, industrial ou similar é local de trabalho. Então, assim, vamos supor que... E muitas vezes ela fica dentro das instalações. É mais ou menos assim. O sujeito é condenado e ele está preso lá no Paraná. No Paraná tem muita plantação de soja, por exemplo. Ou ele está preso na região ali do Nordeste, onde tem muita plantação de cana. E aí ele vai trabalhar. Então, quando ele sai do presídio e vai até a fazenda para trabalhar na colheita da cana, na plantação da cana, na colheita da soja, na plantação da soja, a gente chama aquilo de colônia agrícola. Quando ele sai do presídio, vai trabalhar numa montadora de carro, numa fábrica de plástico, numa fábrica de rolha, de tampinha, a gente fala que ele está numa colônia industrial. E similar é quando ele faz alguma outra coisa. Ele não chega a ser uma colônia em si, mas é algum trabalho externo. Ficou claro, Marcos, para você? É isso. É a situação em que o detento, o condenado, ele sai do presídio, se desloca, trabalha e volta para o presídio. Esse local que ele está trabalhando, nós chamamos de colônia. Colônia industrial, colônia agrícola ou similar. E, por fim, nós temos ali, desculpem, o hospital de custódia. O que é o hospital de custódia? Que é para o sujeito tantã, né? O sujeito matou alguém, mas não estava bem das suas faculdades mentais. Matou porque era louco. Professor, dá um exemplo de louco. Existe uma parcela da sociedade, graças a Deus, uma parcela muito pequena, mas que são pessoas que não têm sentimento. Como assim, professor? Elas não conseguem... Um sentimento fundamental na vida do ser humano, para todo mundo, é o sentimento chamado remorso. Então, vamos supor que eu estou aqui dando essa aula para vocês. Vou usar você como exemplo, Max, já que você foi o último a fazer pergunta. O Max faz uma pergunta e eu sou extremamente grosseiro. Extremamente grosseiro. A aula acaba, eu desligo aqui o telefone, desligo o computador. Quando eu vou dormir, não consigo dormir. Fica aquela coisa na minha cabeça. Nossa, fui grosseiro com o Max. Não deveria ter sido grosseiro com o Max. Meu Deus,
será que o Max está pensando de mim? Aí tem que parar tudo para ligar para o Max para pedir desculpa para ele. O que é isso? Isso é uma coisa que nós chamamos de remorso. Eu tive uma conduta, essa conduta provocou em mim um mal-estar, provocou um profundo arrependimento. Sentimento universal. Então, Milena, aí eu tenho que dizer para você, algumas pessoas não sentem esse sentimento. Algumas pessoas são isentas do remorso. Porque falta na cabeça delas um elemento bioquímico, os médicos que vão explicar, que produz o tal do remorso. Professor, como essas pessoas são chamadas? Essas pessoas são chamadas de psicopatas. No meu serviço, um paciente esquizofrênico ameaçou um funcionário de morte. A polícia poderia levar para cadeia ou não? Então, no momento que o cara pratica isso, você não tem como saber se ele é esquizofrênico ou não. Então, a polícia sempre tem que agir. Diante de uma reação violenta, a polícia pega e leva para a delegacia. Aí vem um processo. No processo, o sujeito é submetido a uma perícia. Quem faz a perícia? O médico. Aí o médico vai dizer, ó, esse cara é psicopata. Ele vai matar e não vai sentir remorso. O que significa que ele vai matar de novo, de novo, de novo, de novo. E se ele ficar matando várias vezes, matando em série, ele passa a ser um serial killer. Já ouviram falar do serial killer? Nos filmes já, né? Killer em inglês é morte. Serial é aquele que faz em série, né? Então fica matando todo mundo. Tal do serial killer. Ele não tem sentimento, ele é psicopata. Então, quando o psicopata é preso, ele não pode ir para a penitenciária, porque na penitenciária tem presos que têm sentimento. O que eles têm em comum? Ah, todo mundo ali matou. Só que um grupo se arrependeu, o outro grupo não se arrependeu. Então, esse grupo que não se arrependeu tem que ir para um lugar diferente. Que lugar é esse que eles vão? Eles vão para um hospital. Só que não é um hospital que a gente frequenta. É um hospital da cadeia, um hospital de custódia, um hospital que só tem preso. Ficou claro esse conceito? Falaram que ele é doente e o funcionário está afastado. Só que ele vai no ambulatório falando que está armado. Então, esses sujeitos, eles, se for preso, Márcia, ele tem de ir para um hospital de custódia, ele não pode ir para a cadeia, para a penitenciária, porque ele é doente. Só que o médico precisa dizer que ele é doente. E esses hospitais de custódia são totalmente equipados. Por exemplo, numa penitenciária, você tem várias pessoas dentro de uma mesma cela. No hospital de custódia, esse cara tem que ficar na cela sozinho, porque se ele ficar na cela com alguém, ele mata o companheiro de cela dele. O chuveiro, numa penitenciária, é uma ducha. Várias duchas, uma ao lado da outra. No hospital de custódia, o chuveiro fica dentro de uma grade. Por que, professor, fica dentro de uma grade? Para evitar o suicídio, porque essas pessoas também tentam se matar. Então, para evitar que ele pegue no chuveiro ligado para tomar choque até morrer, o chuveiro fica dentro de uma grade, ele não consegue encostar no chuveiro. Então, esses locais são totalmente equipados para receber esse tipo de gente que é doente. Às vezes, para o médico poder ministrar remédio, algum tipo de medicamento, tem que colocar na camisa de força. Tem que amarrar. Não fiquem horrorizados. Acontece. Bom, entendidos os estabelecimentos penais? São esses. Penitenciária, colônia agrícola, casa de albergados e os hospitais de custódia. As penitenciárias é destinada para o sujeito que já foi condenado. Então, antes de ser condenado, onde ele fica? Ele fica na delegacia. Depois de condenado, vai para a penitenciária.
A colônia agrícola industrial similar é o local onde o sujeito trabalha. A casa de albergado, a gente vai entender lá na frente, é o local onde o sujeito dorme quando ele está no regime semiaberto. E o hospital de custódia é para o cara que é lelé da cuca. É para lá que ele vai. Vamos avançar. Princípios. O nosso famoso princípio da legalidade. Esse, vocês estão craques. Esse, se alguém... Eu quero que vocês sonhem com esse princípio. Vocês têm que dormir e sonhar. Legalidade. Legalidade. Isso tem que ficar na cabeça de vocês. Toda aula a gente estuda esse princípio. Tem que estar na ponta da língua. Vamos ver o que diz o artigo 1º do Código Penal. Primeiro, você abriu o Código Penal, primeiro artigo. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Opa, não há pena sem prévia cominação legal. Não é possível ter uma pena que não esteja previamente combinada com a sociedade. É isso que nós estamos dizendo aqui. O sujeito cometeu um crime. Quanto tempo ele vai ficar preso? Não dá para decidir na hora. Isso já tem que estar combinado. Professor, onde é que isso está combinado? Na lei. Combinação legal. Legal é que está na lei. Pô, mas isso não é estranho. Eu já ouvi isso em algum lugar. Você ouviu na nossa primeira aula. Constituição da República, no artigo 5º. Não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É a mesma coisa? A mesma coisa. Está lá na Constituição Federal, que a gente estudou nas 2 primeiras aulas, e está também no Código Penal, que a gente estudou na aula passada e estamos estudando agora. Olha a importância. O mesmo texto em 2 diplomas legais diferentes, em 2 leis diferentes. No Código Penal e na Constituição Federal. E se vocês se lembram dessa imagem que eu vou fazer aqui, se lembram disso aqui? Será que vocês estão se lembrando ou não? Pirâmide de Kelsen. A gente estudou lá na nossa primeira aula, hierarquia das leis. Qual é a lei mais importante? Qual é a lei superior? Eu vou falar uma palavrinha aqui em latim, vamos ver se vocês lembram. Qual é a lex mater? A lei mãe? A Constituição, Ruth. Parabéns. Você lembra da Constituição? Que a gente estudou 2 aulas como a lei mais importante. A Constituição está no topo da pirâmide. A gente falou também que lá para baixo tinha uma coisa chamada lei ordinária. O que seria um exemplo de uma lei ordinária? O Código Penal, por exemplo. Professor, por que você está falando isso? Bom, eu estou falando isso porque esse artigo 1º aqui do Código Penal, ele está aqui, ó. Então, ele está abaixo da Constituição Federal. Mas esse princípio da legalidade é tão importante, mas tão importante que ele também está na Constituição Federal. Então, para ninguém falar que ele é inferior, a gente colocou ele em cima e embaixo. Por isso que ele se repete. Ele está no topo, na Constituição Federal, aqui no artigo 5º, mas ele também está no artigo 1º do Código Penal. Finalidade, para que serve isso? Para limitar o poder do Estado. A gente fala o tempo todo de limitar o poder do Estado. O tempo todo a gente fala de limitar o poder do Estado. Mas que Estado é esse que tem tanto poder? Houve um tempo, e vocês aprenderam isso na escola,
porque foi objeto das aulas de história e de sociologia de vocês, uma coisa chamada contrato social. Então, vocês estudaram Hobbes, Locke, Rousseau, vocês passaram por todos esses autores. E um sujeito que eu queria falar com vocês aqui, resgatando uma coisa que vocês já viram na escola, é o Hobbes. O que dizia o Hobbes no meio de toda aquela teoria dele? O uso da força prevalece. O Lucas saiu, foi para o campo para caçar para comer. Ele pegou lá uma faca, uma flecha, conseguiu matar um porco. Está vindo com o porco para alimentar a ele e a família. O Daniel, professor aqui, que não caçou, que não se esforçou, pega uma flecha e, ao invés de atirar no porco, atira no Lucas. E pega o porco que estava com o Lucas. Só que o primo do Lucas, que viu o Daniel fazendo isso, e estava escondido atrás de uma árvore, pega outra flecha e atira no Daniel. E fica com o porco. Só que o primo do Daniel, que viu o primo do Lucas, pega uma outra flecha e atira no... Vocês entenderam onde isso vai parar? Todo mundo mata todo mundo e no final sobra o porco. Ninguém come o porco, está todo mundo morto. Era assim que a nossa sociedade convivia no passado. E nós percebemos que se continuasse assim, todo mundo ia morrer. E aí houve uma decisão, uma deliberação, por isso que se chama contrato social, pacto social, houve um pacto entre a sociedade de dizer assim, eu que tenho como fazer uso da força, não vou mais fazer uso da força. Então eu pego a minha flecha e entrego na mão de uma única pessoa. E o que eu quero em troca? Em troca eu quero que essa pessoa me respeite. E que ela não abuse do poder que ela tem. Que poder é esse? Ela tem a flecha e eu não tenho. Professor, você está falando de flecha, mas negócio aí de flecha. Flecha não é coisa de índio. Vamos trazer para a nossa realidade? Eu vou perguntar para vocês. E eu espero, de verdade, que a resposta seja negativa. Mas algum de vocês aqui tem arma? Um 38, um .40... Mas vocês já viram algum policial com arma? Quando o policial está usando uma arma, o policial representa a força que eu deixei de exercer. Ou seja, eu deixo de ter uma arma e entrego essa força na mão do Estado. Aí o Estado equipa o aparato social chamado polícia. Então o Estado compra uma arma para cada policial, dá a arma na mão do policial e fala, olha, Daniel, você não vai se proteger sozinho. Então você não vai pegar uma arma e atirar em todo mundo. Mas eu vou te proteger colocando policiais armados na rua. Opa, então eu não farei uso da força, mas eu me sinto protegido pelo Estado, porque o Estado tem a força e ele controla a força. Então, se o Estado tem a força e eu não tenho a força, porque o Estado tem a arma e eu não tenho a arma, eu preciso fazer com que o Estado não abuse dessa força para me prejudicar. Eu preciso, olha a palavra, limitar o poder do Estado. E se eu não limitar o poder do Estado, esse poder pode subir para a cabeça e ele pode abusar, ele pode me fazer mal, e eu nem tenho como me defender, porque a força está com ele. Opa! Então eu entendi o que é esse princípio da legalidade. O princípio da legalidade é uma espécie de freio no poder do Estado. O Estado tem muito poder. Como que a gente põe freio? Vai colocando lei. Estado, você só pode fazer se tiver na lei. Você só pode ir em frente se tiver na lei. Se não tiver na lei, você não faz. Se não tiver na lei, você não executa. Se não tiver na lei, você não fala. Então, esse é um sistema de freio que a gente coloca para limitar o poder do Estado, para garantir as liberdades individuais do cidadão. Por exemplo, o policial tem uma arma, ele poderia apontar a arma na minha cabeça e falar,
fique em casa. Não agora, agora nós temos que ficar em casa porque é momento de pandemia. Mas nós temos uma liberdade de ir e vir, de circulação. Não é porque o Estado tem uso da força que ele pode me coagir a ficar em casa. Eu posso falar, cara, está na lei que eu posso andar, então eu ando. E o Estado fala, realmente está na lei, então eu não vou fazer nada porque eu sigo o princípio da legalidade. Então, mesmo tendo a força, ele se submete ao cidadão por força da lei. Então, a lei, na verdade, é um aliado do cidadão. Ficou claro? Vocês estão voando baixo, vocês estão bem demais. Bom, princípio da inderrogabilidade. Palavrão, nome feio. O que vem a ser isso? Inderrogabilidade. Vocês estão tentando repetir isso em casa, né? Inderrogabilidade. Bom, constatada a prática delitiva, ou seja, o crime, a pena deve ser aplicada. A pena deve atingir a sua eficácia. E para isso é necessária a responsabilização do agente pelo crime cometido. O Estado juiz, de novo aqui o poder público, não pode deixar de aplicar e executar. Então é mais ou menos assim. Eu sou juiz. A Andressa Pinheiro comete um crime. E eu tenho que julgar, eu tenho que dizer, olha, Andressa, você cometeu um crime, sua pena é de 5 anos. Mas aí eu olho para a Andressa, ela tem uma carinha tão fofa. Não vou aplicar a pena na Andressa. Está perdoada. Não pode. Por que não pode perdoar a Andressa? Por que eu tenho que aplicar a pena a ela? Por causa do princípio da inderrogabilidade. É impossível não aplicar a pena. O princípio manda aplicar. Pô, mas é um sujeito tão legal, é uma moça tão parece ser do bem, ela não vai fazer de novo, perdoa ela. Não pode, tem que aplicar a pena. Uma vez que o sujeito entrou no processo, tem que aplicar a pena. Então, já fica aqui avisado a vocês, se cometerem um crime e o processo começar, uma coisa é fato, ele vai ter que ir até o final. Poxa, mas eu prometi para o juiz que eu não vou fazer de novo, que foi um erro, que foi um momento que, quando eu vi, eu já estava lá, mas eu prometo, eu juro que eu não vou fazer de novo. Por favor, senhor juiz, não aplica essa pena. Não pode. Isso funciona bem na casa da gente. Quando a mãe da gente fala que vai dar uma surra, no momento que ela vai dar a surra, a gente promete, a gente jura de pé junto que não vai fazer de novo. Aí ela perdoa, ela fala, ó, dessa vez passa. Mas na próxima, no judiciário não funciona assim. Não tem na próxima. No judiciário a pena tem que ser aplicada. Poxa, mas o juiz se convenceu que ele não vai fazer de novo. Mesmo assim, tem que aplicar. Por quê? Por causa do princípio da inderrogabilidade. É isso que ele significa. Ele diz assim, não pode derrogar. É inderrogável. Professor, tem exceção? Tem exceção. No direito, quase tudo tem exceção. Qual é a exceção? A exceção é aquilo que a gente chama de perdão judicial. É raro, muito raro isso acontecer. Eu, na minha vida de advogado, nunca tive essa experiência. Nunca vi nenhuma pessoa receber o perdão judicial. Mas ele está previsto, é uma exceção. Dá um exemplo. O perdão judicial é aquela circunstância em que a pena não serve. Por quê? Qual é o intuito da pena? É punir. Mas a punição já foi tão grande que não adianta mais punir. Já está punido. Professor, explica. O pai acidentalmente, acidentalmente, não é o pai covarde, sem vergonha.
É o pai que acidentalmente esquece o filho de terna idade, ou seja, o filho pequeno, no interior do veículo. E ele morre. Já ouviram isso na televisão? Acontece, gente. Parece que não, mas acontece. O pai está dirigindo o carro e o filho está na cadeirinha. O filho tem 3 meses. E o pai vai pagar um boleto na casa lotérica. É coisa rápida. É 1 minutinho. O filho está dormindo. Então, para não acordar o filho, o pai deixa o filho dentro do carro, na frente da casa lotérica. E ele vai correndo ali para pagar aquele boleto. É rapidinho. Só que, sem querer, o pai aperta o botão de fechar o carro, para ninguém mexer no filho, com o intuito de proteger o filho. Os 4 vidros do carro sobem, o carro esquenta, o ar que está lá dentro diminui e o bebê morre asfixiado, porque está respirando ar quente e pouco ar. E nem consegue chorar. O pai entra no carro, não percebe, mexe no filhinho, não percebe, dirige para casa. Chega em casa, tira o filhinho da cadeirinha, vai pôr no berço e percebe que tem alguma coisa estranha. O nenê já está roxo, já está ficando frio. O pai começa a entrar em desespero. Corre para o hospital. O bebê morre. Aliás, o bebê já morreu. Ele só descobre que o bebê morre. Aí eu pergunto a vocês, o Max falou que já ficou triste de pensar. Existe alguma coisa pior para esse pai do que o fato dele ter matado o próprio filho? Existe alguma pena pior para ele? Existe alguma coisa que possa ser? Não tem. Esse fato por si só já destruiu a vida dele. A vida dele nunca mais vai ser a mesma. Lembre-se, não é um covarde, não é um cara canalha, é um cara que fez por acidente, por inocência. Um erro, o filhinho dele morreu. Pro resto da vida esse cara vai se culpar. Nem a morte o Max colocou. Então, nesse caso, além do cara carregar essa culpa, esse sofrimento, esse sentimento, você ainda vai botar um cara desse dentro da cadeia? Não é justo, né? Então, para casos assim, existe uma coisa chamada perdão judicial. O perdão judicial é uma exceção ao princípio da inderrogabilidade, ou seja, é o caso em que você não aplica a pena. Mas o princípio diz que você tem que aplicar a pena. Mas neste caso, em caráter de exceção, você não aplica. Por quê? O efeito da conduta é pior do que o efeito da pena. Ficou claro? Inderrogabilidade. Para a Ana, que gosta do direito penal, deve estar adorando, mas é uma aula pesada, né? Direito penal é submundo do crime. O negócio aqui é mais embaixo. Vamos avançar. Princípio da proporcionalidade. Olha a balança aí. Tem que ser proporcional. A pena deve guardar proporcionalidade entre o crime e a sanção imposta. Nexo de causalidade. O que significa isso aí? A pena ela não pode ser branda demais, mas ela também não pode ser muito pesada. Ela tem que ser proporcional.
Imagina assim, o sujeito matou alguém. Pena. 6 meses. O sujeito furou um farol vermelho. Pena. 10 anos. De cara você fala, tem alguma coisa errada aí. Faltou o quê? Proporcionalidade. A pena aplicada tem que ser proporcional à conduta. Nexo de causalidade. Nexo de causalidade significa o nexo entre a causa e o efeito. Por exemplo, dá um exemplo, professor. Vamos lá, vou dar um exemplo real. Crime de homicídio. Matar alguém. Pena de 6 a 20 anos. Esse seja tão craque, a gente fala dele bastante. Beleza, de 6 a 20 anos. Tudo bem. Eu, professor Daniel, ciente do crime, deixa eu pegar uma arma aqui. Tenho sempre a minha arma em casa. Pego aqui a minha arma, que no caso é a minha carteira, olho para o sujeito e dou 2 tiros no peito dele. Pá, pá. O sujeito cai, eu entro no meu carro e vou embora. Tem alguém lá assistindo tudo, liga para o SAMU chega, faz os primeiros socorros, leva para o hospital e o sujeito não morre. O que o direito vai dizer para mim? Qual é a resposta que o direito penal tem para o Daniel? A sua pena, que seria de 6 a 20 anos, será reduzida em 2/3, se o sujeito sobreviver. Eu saio do homicídio consumado para o homicídio tentado. Vocês já devem ter ouvido falar na televisão a famosa tentativa de homicídio. A tentativa de homicídio é aquela circunstância em que o homicídio não deu certo. Eu atirei para matar. O cara não morreu. Ele sobreviveu. Na hora que eu for punido, eu não posso ser punido como se ele tivesse morto, porque ele não está morto. Então a pena tem que reduzir. Ela tem que ser proporcional à minha conduta. Minha conduta não matou, feriu. Então reduz minha pena. Se tivesse matado, aumenta, porque matou, atingiu a finalidade, aumenta a pena. Não matou, reduz a pena. Então, esse é um elemento que você fica calibrando a pena. Porque ela tem que ser proporcional àquilo que você fez. Professor, mas você queria matar? Queria, mas não consegui. Então reduz a pena aí, por favor. Baixa 2/3. Vou ficar menos tempo na cadeia. Então não vou para a cadeia porque eu não matei? Não, eu vou. Eu vou porque é um crime consumado, na sua forma tentada. Mas não vou ficar tanto tempo, porque eu não matei. Eu só feri, eu só machuquei. 2/3, Marcos. O crime não é de 6 a 20 anos? Vamos supor que ele fosse condenado em 6. Quanto que é 2/3 de 6? 2. Então fico só 2 anos. E se fosse 12? 2/3 desculpa, 2/3 não são 2, são 4. E se o professor Francisco escuta isso? Se eu fosse condenado em 12, ficaria 8. Legal? Vamos avançar. Já 8 horas, temos que avançar. Princípio da individualização da pena. Opa, isso daqui é muito importante. Lembra que eu falei para vocês lá? Uma das coisas mais importantes? A pena será aplicada a cada delinquente no concurso de agentes. Cada agente envolvido no crime pode ter uma pena diferente e individualizada, já que respondem de acordo e na medida de sua participação no crime. Como assim? Nós temos uma fotinho aqui dos criminosos. Esses criminosos aqui fizeram parte da nossa infância.
Vamos imaginar que seja uma quadrilha. Esse aqui seja o número 1, esse seja o número 2, esse seja o número 3 e esse seja o número 4. Eles praticaram juntos o mesmo crime, mas cada um fez uma coisa. E cada um tem um histórico diferente. Então, é possível que o número 1 fique 4 anos, que o número 3 fique 5 anos, que o número 4 fique 10 anos e o número 2 fique 7 anos. Mas, professor, eles cometeram o mesmo crime, mas eles são pessoas diferentes. E pode ser que a pena seja aplicada de maneira diferente para cada um deles. Dá um exemplo. Imagine que o sujeito número 1, que é o sujeito que ficou menos tempo, não tenha nenhum antecedente criminal, carteira de trabalho assinada, nunca passou pela FEBEM, um sujeito que, se não tivesse praticado esse crime, você não diria que ele é criminoso. Então, aqui, ele vai ser abraçado por alguns benefícios. Quais? Primeiro, é a primeira vez que ele está pisando aqui, é a primeira vez. Então, ele é aquele famoso réu primário. Segundo, ele já fez alguma coisa para trás? Ele nunca fez. Então, ele é aquele famoso bons antecedentes. Terceiro, ele tem trabalho, ele contribui socialmente para o andamento da sociedade? Sim. Ah, então ele tem moral cívica. Opa! Então, esse sujeito, se a pena vai de 4 a 10 anos, ele vai ficar no mínimo, ele vai ficar no 4. 4 é o mínimo que você pode dar para ele. Não vamos dar nenhum a mais. Vamos colocar ele no mínimo, no 4. Agora tem um sujeito aí que, assim, ele não tem antecedentes criminais, ele é réu primário, mas ele não tem moral cívica. Poxa, para esse cara, então, nós vamos dar 5 anos. Vai de 4 a 10, dá 5. Tem um outro sujeito aí que já tem 4 passagens pela polícia, já esteve preso, saiu, voltou a cometer delitos, tem um histórico de violência, e ele ainda é o líder da quadrilha, ele é que comanda tudo ali. Meu, esse cara é muito mais perigoso que o outro. Então, se vai de 4 a 10, para ele nós vamos dar 10, ele vai ficar no teto. Entenderam essa questão da individualização da pena? Às vezes, pessoas juntas cometem o mesmo crime, mas elas recebem penas diferentes, porque a pena precisa ser individualizada, a pena precisa levar em consideração a pessoa. E às vezes, dentro do mesmo crime, você tem coisas diferentes para se fazer. Por exemplo, o crime de sequestro. Você tem o cara que dirige, você tem o cara que amarra a vítima, e você tem o cara que distrai a polícia atirando. Os 3 caras cometeram o mesmo crime, que é o crime de sequestro. Mas um só está dirigindo. O outro está lá dando coronhada na cabeça da vítima, que está amarrada com um saco na cabeça no porta-malas. Ele está ali, eu vou te matar, fica quieto. Se a família não pagar o dinheiro, você vai morrer, eu vou cortar sua orelha. Ele está ali praticando crueldade. Por outro lado, tem um outro cara que está atirando para todo lado para distrair a polícia, mas esse tiro que ele está dando pode pegar ou no policial ou numa pessoa. Então, é possível que se esses 3 caras forem presos, embora os 3 tenham cometido o mesmo crime que é sequestro, o cara que só estava dirigindo pode receber uma pena menor, porque a conduta dele não foi tão agressiva quanto o cara que estava ameaçando a vítima, praticando ali atos de crueldade, ou o outro que estava atirando no carro de polícia que estava perseguindo. Então, vocês entenderam esse conceito de individualização da pena? Às vezes é o mesmo crime,
Às vezes são pessoas que estão praticando juntas esse crime, mas a pena é aplicada de maneira diferente. Por isso que nenhuma pena é fechada. Eu não falo assim, homicídio, 10 anos, não. Eu falo homicídio, de 4 a 10. Na verdade, o homicídio não é de 4 a 10, o homicídio é de 6 a 20. 4 a 10 é o roubo. Então, a pena, ela sempre tem uma variação. Furto, de 2 a 8. A pena sempre tem uma janela, porque você pode ficar no piso, no 2, ou você pode ficar no teto, o 8. Você pode receber a pena mínima ou a pena máxima. A pena mínima a gente chama no direito de pena base. Professor, como que se calcula a pena? Por uma coisa que eu falei na aula passada, chamada dosimetria da pena. Aí tem as qualificadoras. Ah, mas ele fez isso. Mais uma qualificadora. Fez mais isso, mais um sexto, mais 2/3. Vai aumentando e diminuindo. Ainda não chegamos na colônia. Vamos avançar aqui, princípio da humanidade. O princípio da humanidade é o respeito à integridade física e moral. A Constituição Federal não admite penas vexatórias e proíbe penas insensíveis e dolorosas. Quando o condenado e julgado a cumprir sua pena, o indivíduo deve ser preservado física e moralmente. Então, assim, não é porque existem pessoas que não cumprem menos do que foi imposto sobre ela. Ah, a gente vai chegar lá. Vai chegar lá, Milena. Calma, mais um pouquinho só. Acho que tem mais uns 2 slides para frente e a gente chega lá. Milena, não, Marcos, desculpa. Eu li errado. O princípio da humanidade é assim, pô, o sujeito cometeu um crime. Bacana, ele cometeu um crime. Temos que punir esse sujeito, Mas não é porque ele cometeu um crime que eu tenho que punir que eu posso fazer o que eu quiser. Não, não, não. Lembra que uma das características do direito penal é que ele é garantista? Se ele é garantista, ele traz algumas garantias para o sujeito. Uma delas é essa. Penas vexatórias, jamais. Seria uma pena vexatória? Seria uma pena insensível, uma pena dolorosa. Por exemplo, não posso ter pena de colocar o cara num pau de arara e dar 30 chicotadas. Ah, roubou uma galinha, bota no pau de arara e dá 30 chicotadas nele, tá livre. Não pode, isso é uma pena dolorosa, uma pena insensível. Eu tenho que ter uma pena que preserve a integridade física. Ela pode ser, Cláudia, muito rigorosa. Por exemplo, deixar o sujeito 15 anos dentro de uma cela, mas ela não pode afetar a integridade física dele. Não pode afetar a integridade moral. Seria uma pena vexatória. O sujeito praticou, por exemplo, um crime de estupro, é um crime gravíssimo, gravíssimo. E aí você pega uma placa dizendo, eu sou estuprador, e faz o sujeito ficar andando em praça pública segurando essa placa. Não pode. Por pior ser humano que ele seja, isso é vexatório, você não pode fazer isso. Então, o direito penal traz algumas proibições. Quais são as proibições? Vamos começar de baixo para cima. Pena de natureza cruel, não pode. Crueldade, não pode. O que seria uma pena de natureza cruel? Agressão. Ah, roubou, corta a mão do cara. Isso é cruel, isso não pode. Pena de banimento. O que é banimento? Banir é expulsar. Então, imagina, o sujeito praticou um crime, eu olho para ele e falo, cara, você tem que ir embora do Brasil. Chega. Não dá para aturar você aqui. Tchau. Você não pode expulsar o cara. Tem que punir ele aqui dentro. Eu não posso chegar para o Max e falar, Max, tá fora. Vai embora do Brasil. Não te queremos mais aqui. Não posso.
Tem que punir o cara dentro do Brasil. Então, a pena de banimento, de expulsão, essa está fora de cogitação. Trabalho forçado. Não posso falar para o cara, ó, já que você é bandido, vou levar você para minha fazenda e você vai arar a terra. Não, ele vai se ele quiser, mediante uma remuneração. Trabalhar de graça, nem um relógio. Porque se você atribui o cara uma pena de trabalho, tem muita gente que fala, esses bandidos que vão presos devia tudo pôr para trabalhar. Se você colocar um bandido para trabalhar e não remunerar, é a mesma coisa que escravidão. A mesma coisa que escravidão. Não é porque ele é bandido que ele tem que trabalhar de graça. Bandido tem que ficar preso. Não tem que trabalhar de graça. Por isso que é proibida a pena de trabalho forçado. Tem muita gente que distorce esse... o cara fica na boa vida lá na cadeia, ele não está na boa vida. Ele está preso, meu amigo. Enquanto a gente está aqui trabalhando, está recebendo. Se ele trabalhar, ele também tem que receber. Isso não é um discurso pró-bandido. É um discurso contra a escravidão. Porque se você coloca uma pessoa para trabalhar e não remunera, isso é escravidão. A gente não pode retroceder à escravidão. Márcia Franca. Mas eles não poderiam trabalhar para se manter lá dentro? Max, o certo pelo certo. Não, porque quem tem que manter o sistema prisional é o Estado. Não é porque eu cometi um crime que eu tenho que me manter dentro da cadeia. Quem tem que me manter na cadeia é o Estado, Márcia. Por isso que tem o Estado. Responsabilidade do Estado. E como que se mantém um preso dentro da cadeia? Por pagando os impostos. E o preso, antes de estar preso, também pagava imposto. Então, de uma forma indireta, ele também está se mantendo, porque ele também recolhe imposto. Se o bandido entra numa padaria, compra 5 pães para poder tomar café com a família dele, quando ele comprar esses 5 pães, ele está recolhendo imposto. E esse imposto serve para dar manutenção nas cadeias. Então, ele, ao comprar um simples pão, já pagou o imposto dele. É responsabilidade do Estado. Mas ele é bandido, professor. Tudo bem. Tem que punir, tem que prender, mas não tem que forçar a trabalhar. Trabalho forçado é igual a escravidão. Quem aqui gosta de escravidão? Espero que ninguém. Prisão perpétua. Aquela dos Estados Unidos. O sujeito cometeu crime e vai ficar até quando? Para sempre. Não pode. No Brasil isso é proibido. Qual é o máximo que uma pessoa pode ficar presa? Alguém arrisca um chute? 30 anos, na mosca, Marcos. Lucas, desculpa. Professor, mas eu ouvi na televisão falar que o sujeito foi condenado a 47 anos. Ele foi condenado a 47 anos porque no processo de dosimetria da pena, que é o cálculo da pena, deu 47. Então, você condena a 47. Mas quando der 30, ele tem que sair. Então a pena dele é 30? Não, a pena dele é 47. Mas tem que sair com 30, vai fazer o quê? É igual aquela coisa, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho a dívida, não pago a dívida, meu nome vai lá para o SPC, para o Serasa. Depois de 5 anos não tem mais dívida. Não, senhores. Depois de 5 anos, o seu nome sai de lá, mas a dívida continua. Só não pode mais aparecer. Então, não é que depois de 5 anos a dívida caduca. Não existe esse negócio da dívida caducar. Depois de 5 anos, o credor, que é para quem você deve, não pode mais exigir. Mas isso não muda o fato que você está devendo. Você continua devendo. Se você não pagou, você continua devendo. Só que agora ninguém mais sabe. Porque ele não pode mais mostrar isso lá no SPC e no Serasa. Entendeu o conceito? É a mesma coisa. O sujeito foi condenado a 45 anos. Tudo bem. Depois de 30 ele sai, mas ele continua condenado a 45. Ele só não pode ficar. E aí vem aquela pergunta de $1 milhão, né? Será que eles estudaram isso? Pena de morte. No Brasil, pode ou não pode?
Ruth, não. Max, não. Marcos, não pode. Márcia, não. Lucas, voltou atrás. Existe um caso, né? Andressa, não. Milena, não. E aí, galera? Pena de morte no Brasil. Tá faltando gente aí para responder? A pena que eu mais gosto de estudar. Pena de morte no Brasil. Temos sim, senhores. Permitida. Ué. A pena de morte no Brasil, meus caros alunos, é uma pena de exceção. Lembra que eu disse que quase tudo no direito tem uma exceção? E que alguns casos não é a regra geral, mas em caráter de exceção a gente pode aplicar? Existe uma situação no Brasil em que a pena de morte é permitida. Que situação é essa? É uma situação muito específica. Então, quem respondeu que não, na verdade respondeu certo. No dia a dia não tem mesmo a pena de morte. Isso foi uma brincadeira que eu fiz com vocês. Mas qual é a exceção? Qual é o momento no Brasil em que a gente pode matar alguém? A gente não, o Estado pode matar alguém com base na lei. Em caso de guerra declarada para o crime de traição e inimigo invasor. Não, Marcos, nunca vi um caso desse. Até porque o Brasil não entrou em guerra nos últimos anos. A última vez que o Brasil entrou em guerra foi em meados de 45, na Segunda Guerra Mundial, mas a gente não entrou em guerra aqui. A gente mandou soldados para lá, foi um grupo bem pequeno e logo acabou. E antes disso, só a guerra contra o Paraguai. Então, imagine hoje, o Brasil entrou em guerra. Guerra declarada. Quem declara a guerra? O presidente da República. O Bolsonaro olha e fala, estamos em guerra. Aí vem um sujeito que é inimigo do Brasil, de outro país, evidentemente, e invade o Brasil. É o inimigo invasor. O que a gente faz com esse cara? Mata. Existe um sujeito que é brasileiro, está aqui dentro, e ele cometeu o crime de traição, ou seja, ele deu alguma informação privilegiada do Brasil para o inimigo. O que a gente faz com esse cara? Mata. Não, mas ele é brasileiro. Traiu? Mata. Não pode trair a pátria. Se a pátria estiver em guerra e o sujeito traiu a pátria, mata. E se for um inimigo e ele entrar? Mata. Nossa, professor, como você é mau. Tem que ser assim. Guerra é assim. Traidor, mata. Inimigo invasor, mata. E no dia a dia? Não, no dia a dia a gente conversa. Aí não pode matar. Esse é o caso de exceção da pena de morte no Brasil. Se o Brasil tiver guerra declarada para o crime de traição e inimigo invasor, a pena de morte está liberada, com base na lei. Certo? Vamos avançar. Agora, vamos correr, porque já estamos 8h30. Vou correr um pouquinho aqui, se vocês quiserem, sinalize, qualquer coisa a gente pode terminar o restinho na aula que vem. A gente pega o começo da aula que vem e termina o conteúdo dessa aula, vocês que mandam. Se quiserem, a gente continua, o que vocês acham? Não, até as 10 não. Mais uns 10 minutinhos, talvez. Continua? O Marcos continua. Opine aí, pessoal. Então, vamos embora. Penas privativas de liberdade. As espécies das penas privativas de liberdade são reclusão, detenção e prisão simples. Para as contravenções penais. Contravenção penal é um crime que é mais leve, é um crime mais brando. Aí você, prisão simples, leva o cara para a cadeia, deixa uns dias lá, depois tira. Nem chega na gente isso daí. Mas vamos lá. A pena que interessa para nós aqui é a pena de reclusão. Porque a pena de reclusão tem 3 regimes. Aí, acho que foi a Milena que perguntou. Agora chegou o momento da gente falar da colônia agrícola. Tem o regime fechado, semiaberto e o aberto. O que é o regime fechado?
Olha aí, como nem tudo são rosas, ó, superlotação. Essa é a situação do Brasil, é crítica. O condenado, primeiro, ele é submetido a um exame criminológico de classificação para individualização da pena. Lembra que a gente falou? Esse sujeito ele vai receber que pena? A mesma pena que o amigo dele que cometeu o mesmo crime? Não, nós vamos analisar o crime que ele cometeu, nós vamos analisar a conduta dele, os antecedentes criminais, ver se ele é réu primário, aí a gente vai aplicar a pena. Então, feito isso, aplica a pena. Posteriormente, ou seja, depois que você aplicou a pena, vamos supor lá que a pena seja de 6 anos, então ele vai começar no regime fechado. Regime fechado ele vai para a cadeia e não sai. Está fechado, vai ficar lá de manhã, de tarde e de noite. Acabou. O condenado fica sujeito a um trabalho interno no período diurno e à noite ele é isolado. O trabalho será sempre de acordo com as aptidões anteriores à pena. Então é mais ou menos assim. Antes de ser criminoso, antes de ir preso, eu era cozinheiro numa lanchonete. Então, na cadeia, você vai trabalhar na cozinha. Ah, eu era carpinteiro, então você vai trabalhar na oficina da cadeia. Ah, eu era mecânico, então você vai trabalhar reformando viatura. Então, assim, o trabalho que a pessoa executa dentro da cadeia tem a ver com a aptidão que ela já tem. Esse trabalho é remunerado, se não seria escravidão, não sendo inferior a 3/4 do salário mínimo. Então, assim, não é porque você é remunerado, paga R$1. Não, não pode. Então, no mínimo, você tem que pagar 3/4 do salário mínimo. Então, você pega o salário que está sendo usado aqui fora, como base salarial, e aí você calcula o salário do preso. E aí vem um direito chamado direito de remissão. A cada 3 dias de trabalho, o preso tem direito a 1 dia de desconto na pena. Então, a pena é contada em dia. Então, vamos supor que o sujeito foi condenado a 7.234 dias. Beleza? Aí ele trabalhou dia 1, 2, 3. A pena dele cai... Anos não pode. A pena cai para 7.233. Aí ele trabalhou 4, 5, 6. Aí a pena dele cai para 7.232. Então, depois de 1 ano trabalhando, aí vocês fazem 1/3 de 360, é o tempo que ele vai ficar a menos. Isso dá mais ou menos 1/6 da pena. Então, ele vai reduzindo a pena na medida em que ele vai trabalhando. E o preso pode também trabalhar externamente. Opa, trabalhar externamente, colônia agrícola ou industrial, mas em serviços ou obras públicas. Aqui o preso só pode trabalhar em obra pública, desde que supervisionado. Precisa ter um policial lá olhando ele. Por quê? Senão ele foge. Bacana? No regime fechado, o cara fica o dia inteiro na cadeia. Durante o dia ele fica trabalhando lá dentro. À noite ele fica recluso na cela. A cada 3 dias de trabalho ele reduz 1 dia da pena. Então vai fazendo uma matemática. 3/1, 3/1, 3/1. E ele até pode trabalhar fora da cadeia, mas tem que ter a supervisão ali da polícia, do carcereiro. Regime semi-aberto. Aí a mesma coisa, faz o exame criminológico para poder aplicar a pena, análise se ele é réu primário, se ele tem bons antecedentes, se ele tem moral cívica, tem uma listinha de coisas que você tem que olhar. Depois de feito isso, que aí isso daqui está lá no artigo 35, porque é semi-aberto, o fechado está no 34. Isso aqui é só uma referência, vocês não precisam se preocupar com isso. O parágrafo 1º vai dizer: o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.
o trabalho externo e a frequência a cursos são aceitos. Então, aqui, no regime semiaberto, ele pode ir para a colônia sem a supervisão. Então, aqui ele vai trabalhar numa obra, vai trabalhar numa fábrica, uma gráfica, uma lavoura. E à noite? À noite, por exemplo, ele pode fazer um curso técnico em administração ou em recursos humanos, se ele quiser. E se tiver quem ofereça esse curso na cadeia. Muitos presos, isso é um dado importante para vocês saberem, muitos presos terminam o ensino médio na cadeia. Eles chegam na cadeia sem o ensino médio, às vezes sem o ensino fundamental. Às vezes chegam analfabetos. E aí lá eles fazem a primeira série até a quarta, depois da quinta até o nono, depois ele faz o colegial. E alguns fazem curso técnico, profissionalizante. Eles podem estudar dentro da cadeia. Quem arruma um emprego? Já tem umas empresas, umas empreiteiras, Márcio, no caso de obra, que já trabalha com esse público. Geralmente eles trabalham com outros presos. O governo geralmente abre licitação para isso. Vou abrir uma licitação de uma obra pública, mas 1/3 dos funcionários tem que ser presidiário. Então isso já é uma regrinha que já vem mais ou menos pronta. E aí, se a sua empresa quiser entrar nessa licitação, ela tem que seguir a regra. 1/3 tem que ser presidiário. Então, o dono da empresa ali já coloca uma supervisão, ele já tem um pessoal mais preparado, geralmente tem seguranças, tem carcereiro aposentado que eles contratam ali para supervisionar. Já é uma coisa mais ou menos arrumada. O mercado já regula isso sozinho. Regime aberto. No regime aberto, exige autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada fora do estabelecimento e sem vigilância, tendo seu recolhimento durante o período noturno e nos dias de folga. O que é isso? Aqui é a tal da casa do albergado. Durante o dia, o cara trabalha, faz curso, frequenta a escola. À noite, ele pode dormir em casa? Não, não. À noite, ele vai dormir na casa do albergado. Evanilson. E eles recebem igual ao regime fechado? Recebe, Evanilson. Aqui a única diferença é que ele vai receber um pouquinho a mais porque não tem remissão. No regime fechado, por que ele recebe um pouco a menos? Porque ele está remindo a pena. A cada 3 dias ele está diminuindo um dia da pena. Aqui não tem essa necessidade, porque ele não está recluso. Ele está no semiaberto. Então, essa remissão não faz sentido. Eles recebem um pouquinho a mais. Na verdade, é a mesma coisa, só não tem a compensação. No regime aberto, tem uma série de regrinhas. Quais são essas regrinhas? Por exemplo, permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga. Então, o sujeito trabalha, ele trabalha 5 dias por semana. Sábado ele está de folga. Ah, então vou para o churrasco. Não, não, não. Sábado vai para a casa do albergado, ficar na casa do albergado. O regime aberto deixa o cara ter convívio social, mas ele não vai aproveitar a vida. Saiu do trabalho, casa do albergado. Ah, terça-feira, estou de folga, casa do albergado. Então, essa é uma questão. Outra, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. É isso que a Milena falou. Ah, 10 horas na rua, vai preso, meu amigo. Tem que estar 10 horas na casa do albergado. E se 10 horas levar um enquadro, a polícia pegar você na rua 10 horas, vai preso, volta para o regime semiaberto. Então, se o cara fura o regime, ele volta para o regime anterior. Ele está no aberto, furou, vai para o semiaberto. Está no semiaberto, furou, vai para o fechado. Sem regalias, é isso aí. 3, não se ausentar da cidade onde reside sem autorização. Ah, vou visitar minha mãe no interior. Se o juiz não deixar, você não vai. Foi pego no pedágio, vai voltar para o regime semiaberto.
preso na hora. Comparecer a juízo para informar e justificar as atividades. Já viu aqueles caras que falam assim, eu tenho que ir lá no fórum. De 2 em 2 meses eu tenho que ir lá no fórum assinar um papel. Os caras falam, já ouviram alguém falar isso daí? Faz aquela fila na frente do fórum, o cara vai assinar um papel. É isso daí, comparecer em juízo para informar o que está fazendo. É mais ou menos assim, você não está preso, mas a cada 2 meses você dá a cara aqui para eu saber se você não está aprontando. Aí colocou, meu primo. Teu primo está fazendo isso, está comparecendo em juízo, porque ele está no regime aberto. E se ele não for, professor, se ele esquecer de ir, a polícia parar, volta para o regime semiaberto. Vamos avançar. Penas restritivas de direito. Agora a coisa está um pouco mais leve. Respirem, acalmem-se. Aqui ficou um pouco mais tranquilo. A pena restritiva de direito é sanção penal imposta em substituição à pena privativa de liberdade, consistente na supressão ou diminuição de um ou mais direitos do condenado. Trata-se de uma espécie de pena alternativa. O que eu quis dizer aí? Bom, é uma pena alternativa. Você tira uma, põe a outra. Ao invés de tirar a liberdade do cara, você tira alguns direitos dele. Como assim? Você vai continuar com a sua liberdade, mas um monte de coisa você não pode mais fazer. Por exemplo, por que eu coloquei o X no avião? Cancela o seu passaporte. Isso é muito comum com político. O político gosta de viajar. Cancela o passaporte do político. Não pode ir para Disney. Acabou. Não pode sair do Brasil. Por que tem um X no reloginho? É o que a Milena falou. Deu 10 horas da noite, meu amigo. Toque de recolher. Você tem que estar em casa. Se for pego na rua depois das 10, vai preso, vai para privativa de liberdade. Então, a restrição do direito é o seguinte, você tem o direito de ir e vir. Mas por que é restrição? Só até as 10. E depois das 10? Depois das 10, não, tem que ficar em casa. Por que tem um cara pintando uma parede? Que é uma pena alternativa. Faz o seguinte, você cometeu um crime que não é tão grave, dá umas 2 cestas básicas, pinta a parede do centro cultural, tá tudo certo. Isso é uma pena alternativa. Por fim, pena de multa. Olha o dinheiro aí na tela. A pena de multa é uma espécie de sanção penal, ou seja, também é uma punição, mas que possui natureza patrimonial, que a gente aprendeu, pecuniária. Pecúnia é dinheiro. A Constituição Federal, de novo, a nossa Constituição Federal aqui aparecendo com a gente, lá no artigo 5º, de novo, nosso artigo 5º aparecendo, diz que a lei regulará a individualização da pena. Olha o princípio da individualização da pena aparecendo aqui. Aí tem lá a pena privação, liberdade, perda dos bens, multa. Tem a pena de multa. Então, a pena de multa está prevista na Constituição Federal. Essa pena consiste no pagamento de determinado valor em dinheiro em favor do Fundo Penitenciário Nacional, que foi instituído para custear o sistema de cumprimento de pena no país. A fixação da pena de multa pode ocorrer como sanção principal, alternativa ou cumulativa, com a pena corporal. O que é uma pena corporal? A prisão, podendo também ser aplicada como substituição. Então, é mais ou menos assim, a pena de multa, ela pode ser aplicada sozinha, para o que você fez, paga 5 mil reais, está tudo certo, aplicou a multa. Ela pode ser alternativa, então fala, ou você fica 3 meses preso, ou você paga 5 mil reais, você escolhe. Quero ficar 3 meses preso, tudo bem, vai preso. Quero pagar 5 mil reais, paga 5 mil reais. Ou ela pode ser cumulativa, eu posso falar, você vai ficar 3 meses preso e 5 mil reais. Professor, dá um exemplo de alguém que aconteceu isso. Eduardo Cunha. Foi condenado numa multa milionária e ainda ficou preso. Não, Lucas. Nada a ver com a fiança. Fiança é um valor que você paga, é uma caução. Fiança é um tipo de garantia que você paga em juízo para poder responder o processo em liberdade. Na fiança, você não foi condenado.
Na fiança, você não é um criminoso. Na fiança, você é um investigado. Ainda não tem a sentença penal condenatória. O crime ainda não está definido. Estou te investigando. Só que eu posso investigar você com você preso ou com você solto. Se você pagar a fiança, deixar lá o dinheiro guardadinho, eu investigo você com você preso. E se no final você for absolvido, o que eu faço com aquele dinheiro? Te devolvo. E se você for condenado, a gente compensa aquilo na pena. Tipo o caso do Ronaldinho, exatamente. É igual a caução, quando você vai alugar uma casa, eles pedem 3 meses de aluguel, você tem que pagar. A fiança é isso. Quer responder em liberdade? Deixa um cheque aqui com a gente. Agora, a pena de multa, não. A pena de multa, você já foi condenado, você vai dar o dinheiro, esse dinheiro nunca mais vai voltar. Ele vai para o Fundo Nacional Penitenciário. É o caso lá do Eduardo Cunha. Foi preso e ainda teve que pagar multa. Geralmente, a multa é aplicada nos crimes contra a administração pública. Por exemplo, se você cometer um homicídio, não é o dinheiro ali que vai resolver, você tem que ir preso. Agora, se você, por exemplo, falsificar um documento, qual é o prejuízo que esse documento que você falsificou causou? Ah, você enriqueceu com esse documento. Então, eu vou fazer você pagar a multa, que às vezes você pode fazer uma conta. Você fala assim, ó, se eu falsificar isso, eu vou ganhar 5 milhões de reais. E vou ficar 1 ano e meio preso. Poxa, se eu ficar 1 ano e meio na rua trabalhando, eu não vou ganhar 5 milhões de reais. Então, eu vou ganhar 5 milhões de reais, vou ficar 1 ano e meio preso, depois eu saio da prisão e estou milionário. Ah, vou fazer essa conta, então é jogo, vamos embora. Não funciona assim. Por quê? Você vai ficar 1 ano preso e vai pagar uma multa de 5 milhões de reais. Ou seja, você não vai perder a liberdade e vai perder o dinheiro. Por isso que ela é cumulativa. Quando o seu crime resultar um ganho